Olá, colegas, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Eu sou a Michele Fechini. Eu trouxe aqui hoje um convidado especial, diretamente dos Estados Unidos, o Dr. Leonardo Marchini, professor, tá? O Professor Dr. Leonardo Marchini vai conversar conosco hoje, pessoal, e vai contar a história dele, profissional, a história de vida, como foi sair do Brasil, viver nos Estados Unidos. Então, vamos só aguardar um pouquinho. Ele já tá para chegar. Ah, lá está. E eu queria, gente, também agradecer muito, porque essa live está acontecendo muito graças a doutora Renata Geisa, grande amiga, colega dentista brasileira na Itália. Ela que indicou o professor Leonardo. Então, deixa eu só enviar o convite aqui. Professor, estou enviando o convite agora mesmo. Só um instantinho, gente, que às vezes eu me enrolo um pouquinho. Vocês já sabem, né? Mas tá dando. Pronto. Convite enviado. Só aguardar. Bom dia, professor. Bom dia, Tudo bem contigo? tudo bem? Tá E no... você? Tô bem, obrigada. Tá no celular? Estou no celular. Dá pra gente fazer só colocar. Isso. Ah, agora sim, ficou bem melhor. Beleza, agora a gente vai poder se ver direitinho. Tá tudo bem? Tá conseguindo ouvir direitinho? Tá boa? Sim, tá tudo bem. Muito prazer, eu sou a Michele. Eu tava falando aqui pro pessoal que é uma honra falar contigo. Agradeço muito a Renata Geisa, que me indicou o senhor para conversar conosco hoje. E agradeço muito que eu sei que sua vida não é. Não, você não tem muito tempo livre para estar, enfim, conversando assim com a gente, mas eu agradeço demais pela sua disponibilidade em pleno domingo, 6:30 da manhã, gente, nos Estados Unidos. Esse homem aceitou fazer essa live. Eu fiquei maravilhada, porque, nossa, é muita honra um colega dentista brasileiro representando a gente lá nos Estados Unidos, na universidade. Professor doutor, vou apresentar aqui, tá, professor? Para quem não sabe ainda do seu currículo. Professor doutor Leonardo Marchini, gente, ele fez odontologia na Unesp, ele tem mestrado pela Unesp, ele é PhD pela USP, ele é professor chair do Department of Comprehensive Care, Case Western Reserve, University School of Dental Medicine. Ei, que orgulho! Maravilha, professor, que bom. Vamos lá conversar? Tá pronto? Estou pronto. Obrigado pela introdução. Ah, é um prazer. Olha, queria ouvir de ti como foi que tudo começou, professor? Como foi que surgiu a ideia? Você já estava como professor lá no Brasil e aí surgiu a ideia de ir para os Estados Unidos? Como foi que começou toda a história? Então, a minha história não, difere de muitas pessoas em vários aspectos, de vários colegas que vieram para cá em vários aspectos, porque eu nunca quis sair do Brasil, né? Eu sempre gostei muito, gosto muito do Brasil e nunca tive a intenção de deixar o país, né? Ah, eu dava aula no Brasil, dava aula na Unital, dava aula na Univap e dava aula na Unesp como voluntário. Eu orientava alunos de mestrado e doutorado na Unesp e, e dava aula para graduação na Univap. Na Unital tinha o meu consultório junto com meu pai era dentista também, então a gente tinha um consultório juntos. Eu formei em 96, então eu deixei o país em 2013, então de 96 a 2013 eu tive consultório, dava aula, fiz o mestrado, fiz o doutorado, né? E quando eu terminei o doutorado, a gente entrou numa fase um pouco estranha da carreira, em que os objetivos formais, pelo menos nas universidades particulares no Brasil, ficam restritos a possibilidades administrativas, né? Não tem mais como você subir na carreira por mérito, vamos dizer assim, né? Então a gente, eu tinha financiamento FAPESP, várias pesquisas financiadas, alunos financiados, tal, e não podia reclamar. Era concursado em Taubaté, né? Então tinha uma carreira estável, meu consultório
ia muito bem, eu ganhava bem, a gente financeiramente estava muito bem. Minha esposa estava fazendo doutorado na patologia e a gente tinha 2 filhos, né? A gente tinha o Daniel com 10, mais ou menos, e o Gabriel com 2, 3, mais ou menos, né? Então a gente estava bem e vivíamos próximos dos meus pais, dos pais dela, e era tranquilo. Mas eu trabalhava muito, o meu dia começava às 6 e normalmente eu não chegava em casa antes das 10, incluindo os sábados, né? Então, sim, financeiramente estava bem, mas trabalhava bastante mesmo. E as crianças estavam crescendo e tal. Aí um colega, que por sinal seria uma pessoa legal de vocês conversarem também, com ele ou com a esposa dele, os dois são dentistas, o Bruno, ele que dá aula de endodontia em Michigan, nós dois estivemos juntos em Taubaté, depois a gente esteve junto em Iowa também, agora ele está em Michigan e eu estou aqui na Case, né? O Bruno foi fazer um pós-doutorado, a gente estava lá em Taubaté, nós dois tínhamos terminado o doutorado, com uma trajetória muito semelhante, formamos na Unesp, fizemos mestrado em prótese bucomaxilo na Unesp, depois ele foi fazer o doutorado na Endo, na USP, e eu fui fazer o doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas, né? Com o mesmo orientador da esposa dele, que foi aluna na Univap. Aí a gente... Aí o Bruno foi fazer o doutorado, foi fazer o pós-doc nos Estados Unidos, né? Foi fazer o pós-doc em Michigan, em Ann Arbor. E ele voltou com a ideia fixa de mudar para os Estados Unidos, porque era muito bom, porque lá você podia, aqui, né? Aqui você podia trabalhar das 8 às 5 e ter um padrão de vida legal, e tal. E ele falou. Ele é muito apaixonado com... Quando ele se envolve com alguma coisa, ele fica, né, assim, muito envolvido. Então ele falou, Léo, você tem todo o perfil, você tem o currículo, você publica, você já tem uma experiência internacional. Eu falei, Bruno, não me interessa ir para os Estados Unidos, cara, não, país imperialista, não quero ir para os Estados Unidos, não gosto. A minha experiência no Brasil tinha sido no exterior, né? Nessa época tinha sido toda na Europa, porque a minha área de pesquisa era odontologia geriátrica, e nos Estados Unidos, bom, hoje eu sou vice-presidente da Associação de Pacientes Especiais aqui, aliás, não sou mais vice-presidente, sou presidente eleito, então ano que vem eu vou ser presidente. Mas essa associação, ela envolve a Sociedade de Odontologia Geriátrica, né? E outras 2 sociedades, de pacientes especiais e a de odontologia hospitalar. E é uma associação supra e tem suas afiliadas, né? Então, mas ele não tem um específico em odontologia geriátrica. Aqui a Europa tem o Colégio Europeu de Odontologia Geriátrica. Então, eu ia para o Colégio Europeu há muitos anos, ia todo ano, tal, que era ótimo, porque era uma vez em cada país europeu, então você conhecia, né, fazendo parte, além de tudo, você conhecia vários países da Europa de tabela. Então a gente fazia, era gostoso, tal. E na Europa é aquela coisa, né? Você viaja 2 horas, atravessa 4 países, né? 4 culturas diferentes, tudo, né? Mas uma cultura mais humanística, mais socializada, né? Então, assim, eu sempre fui meio gauche na vida, então eu gostava muito daquilo, né? Aquilo fazia muito mais a minha cabeça. Mas o Bruno insistiu, falou, mas na Europa não tem jeito de fazer isso, tá? Ele até deu um exemplo, falou, olha, nos Estados Unidos, você tem professores de todo lugar do mundo dando aula. Na Holanda, só holandês dá aula, brasileiro limpa o banheiro, né?
E é verdade mesmo, na Europa toda é assim, né? O sistema acadêmico é muito parecido com o brasileiro, é fechadinho, é, você tem que ficar lá lambendo os professores para você ter uma chance. Aqui é o contrário, né? Aqui para você ter uma chance, tem que sair de onde você está, né? Tem que se mexer, tem que mudar, tem que procurar outros horizontes, né? Então, muito diferente a cultura. E ele tinha razão. Aí falou, você deve aplicar, pelo menos aplica, né, Léo? Aplica. Tá bom, eu aplico. Vamos aplicar. Como é que aplica? Ele falou os sites que tinham e tal. Aí eu comecei a aplicar, mas por farra mesmo. Não tinha a menor intenção de fazer. Mas assim, também por vaidade, né? Porque eu queria ver se era bom o suficiente e tal. Aí eu comecei a aplicar. Apliquei para vários lugares e recebia aquelas respostas, uma resposta padrão, que hoje eu mando para os meus aplicantes, que olha, tem um currículo muito bom, mas a gente encontrou alguém que se encaixa melhor no perfil da vaga, né? Boa sorte, né? Então, aí eu recebi uma, duas, três. Na quarta, eu falei, não. Eu mandei um e-mail pro chefe do departamento, inclusive era o chefe do departamento, eu não lembro se na prótese, acho que era na prótese, na UCSF, na University of California de São Francisco. Aí eu mandei um e-mail para ele e falei, olha, eu recebi a sua carta, eu agradeço muito, né, a sua carta, a sua consideração em me responder, mas eu queria que você, por favor, me desse um feedback mais apropriado, mais detalhado, o que tinha de errado na minha aplicação. Aí o cara falou, olha, você mandou um currículo de 2 páginas, isso é um padrão para empresas, mas na academia a gente tem um currículo mais detalhado. Mesmo? Porque eu tinha informação que eram 2 páginas. Falei, não. Falei, então você me faria a gentileza de me mandar um exemplo? Ele me mandou o currículo dele, né? Oh. E era o chefe do departamento. E eu olhei o currículo dele e praticamente tudo que ele tinha feito, com exceção da parte administrativa, eu tinha feito também, né? Então eu preparei um currículo, usei o currículo dele como molde, né? E fiz o currículo igualzinho, passei pela revisora de inglês, que na época era uma senhora do país de Gales, que morava no Brasil. O marido trabalhava no ITA, foi fazer pós-doutorado no país de Gales e encontrou com ela lá, eles se casaram e voltaram para o Brasil, né? Então, e ela voltou com ele, foi com ele. A revisão foi no inglês britânico. Foi no inglês britânico, Mas ela era muito cuidadosa, né? Formada em letras, tá? Então ela fez uma revisão muito boa. E ela sempre fazia. E aí eu mandei, o próximo lugar que eu mandei foi para Iowa. E aí eu fui chamado para entrevista, fiz a entrevista, né? Que é um outro capítulo, a gente pode conversar sobre isso. Depois fiz a entrevista e fui aceito. Foi assim que eu vim parar nos Estados Unidos. Quando eu fui, né? Uma coisa importante dizer é que quando eu fui para Iowa, eu ainda fui assim, que legal, né? Vou viajar, não preciso gastar, não preciso aplicar para um grant, nada. E vou conhecer, fazer aumentar minha network, mas eu não achei que eu fosse ser chamado, né? Aí eu fiz a entrevista, no final da entrevista, o chefe do departamento falou, olha, a gente gostou muito de você, fique atento a isso, tal. Você quer ver uma casa? Né? Você quer que a gente... você quer falar com um corretor e ver uma casa? Eu falei, olha, eu quero, mas se não tiver custo, tá? Ele falou, não tem, só vai ter o custo se você comprar a casa, tal. Então tá bom, eu quero. Aí eu fui ver a casa com o corretor, né? E eu tenho certeza que ninguém na live conhece Iowa City. Iowa City é uma cidade muito pequenininha, tem 60 mil habitantes, é uma cidade que gira em torno da faculdade, né? Que aqui eles chamam de College Town. E é uma graça a cidade, né? Tudo muito arrumadinho, tudo muito limpo, tudo muito bonito, tudo muito bem cuidado e tudo aberto, né? Não tem grade, não tem muro, não tem
não tem as portas, o pessoal deixa a porta aberta. Teve casas que eu fui visitar que tinha assim um closet de armas, né? Estados Unidos. Então tinha um closet de armas, de fuzil, não sei o que, aberto, né? A gente entrou na casa com a corretora e o closet, fomos abrir um closet para ver o espaço e tal, aí cheio de arma, fuzil, não sei o que e tal, aberto. Assim, não se preocupa aqui, né? Depois, mais para frente, quando eu estava morando lá, eu deixava o meu carro ligado no estacionamento do supermercado durante o inverno para ficar quente, ia fazer compra e voltava, deixava a chave no contato. Né? Extremamente seguro, muito gostoso, né? Escolas muito boas, tal. Então, quando eu voltei para casa, a Adriana perguntou, né, minha esposa, falou, você vai? E aí, como é que foi, né? Falei, olha, Adriana, não sei como é que foi, não dá para saber, né? Eu acho que eu não fiz nenhuma besteira aqui. Você descartado de primeira, mas também não fiz nenhuma, também não foi superstar, né? Que foi maravilhoso. Mas uma coisa eu te digo, se a gente for chamado, eu acho que a gente deve ir, porque a cidade é muito boa, expliquei e tal. E mostrei as casas, né, na internet e tal, e ela concordou. Eu entrevistei em fevereiro e fui chamado em maio. Então, 3 meses depois, eu fui chamado. Em agosto, eu comecei. Então, eu mudei em 3 meses também. Né? Uau. Pedi em Taubaté, demissão na Univap, passei minha carteira de clientes para o meu pai, alguns colegas da prótese, né, tal. E assim foi. Foi pouco tempo para se organizar, então, logo que saiu o resultado, né? 3 meses apenas? Foi pouco tempo, foi bem corrido, né, para organizar a vida, alugar apartamento, arrumar a parte de investimentos, né, outros imóveis, toda essa parte de preparo, porque tinha uma vida muito estruturada no Brasil, né? Minha esposa teve que parar o doutorado por um tempo, retomar depois, retomar remoto, não era tão remoto quanto é hoje, né? Foi um processo interessante. Sim. Olha, professor, eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que você já deve estar cansado de ouvir, talvez, mas é porque é tão necessário. Uma das barreiras para os brasileiros, nós sabemos que é o idioma, né? Para os Estados Porque o inglês que a gente aprende na escola, fora de cogitação. E quando a gente vai fazer um particular, quando a gente encara os Estados Unidos, eu me lembro a primeira vez que eu cheguei nos Estados Unidos, que eu estava achando que eu ia abafar com o meu inglês lá do meu curso privado, e eu tinha horas que eu não entendia o que eles estavam falando. Como é que foi a questão da preparação do idioma para ti? Então, foi muito interessante, porque as coisas acontecem numa sequência de eventos, né? E aleatórios que, no final das contas, acabam somando para a sua experiência. Então, durante o meu mestrado, era uma obrigação que a gente que a gente demonstrasse proficiência em inglês. Tá? Isso, eu comecei o mestrado em 98, quer dizer, há um bom tempo atrás, né? E era uma exigência que se demonstrasse proficiência. E como eu era o mais novinho da turma, numa época em que mestrado era uma coisa muito concorrida, muito seletiva, assim, a barra para mim era mais alta sempre, né? Então eles falaram que não iam aceitar nada que não fosse uma proficiência tal. Então eu fiz um curso intensivo noturno durante um ano de preparação, fiz tudo avançado, blá, 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 conversação. E a conversação foi com um californiano, um cara super grosso. E assim, a gente fazia... e acabei fazendo uma proficiência Eles ofereciam uma proficiência através do Trinity College. E eu fiz a proficiência. Foi aceita, era uma proficiência aceita internacionalmente, tal, mas não era nada dessas coisas de
TOEFL, nada disso. Era só o certificado de proficiência emitido por aquela instituição britânica. Bom, eu fiz, né? E depois disso eu continuei lendo, escrevendo muito em inglês, né? A barra foi subindo, né? Quando eu fiz o mestrado, tinha que publicar. Em qualquer lugar não interessava, mas publicar. Quando eu terminei o mestrado, já não interessava mais publicar, tinha que publicar em revistas internacionais. E depois não era mais em revistas internacionais, eram revistas internacionais de alto impacto. Era um saco isso para quem queria, como eu, dar aula, porque eu sempre quis dar aula. Mas preparou a gente, né? De fato, foi. Não preparou para o que deveria ter preparado, porque devia ter preparado a gente para ficar no Brasil e usar, porque tudo isso foi feito com dinheiro público, né? Fiz universidade pública, mestrado público, doutorado público, né? Uau. E, na verdade, esse investimento devia ter ficado lá, né? Mas depois não tinha a sequência, eles não o governo, a CAPES, né? Preparava, pelo menos na odontologia, preparou muito bem os seus pós-graduandos, mas depois não tinha oportunidade de utilizar aquilo que você aprendeu, né? Então, ficou restritíssimo, né? Mas eu aprendia o inglês e depois comecei a ir para a Europa. Na Europa, o inglês é segunda língua para a maioria, certo? O inglês é segunda língua para a maioria. Então, o meu inglês segunda língua com o inglês segunda língua deles era beleza, né? A gente se entendia muito bem. Na França, na Bélgica, na Holanda, na Grécia, né? Na Itália. Mas quando eu vim para os Estados Unidos, vim para Iowa é um estado rural, né? Fica no coração dos Estados Unidos, no meio do Midwest, bem ao norte, tem Minnesota entre a fronteira com o Canadá só, e a maioria dos alunos não viajaram internacionalmente, nada, são americanos dos Estados, né? Nascidos e criados no Midwest. Então, a minha primeira aula era uma aula de ensino baseado em problemas, e eu fui dar essa aula para o primeiro ano. Era uma aula sobre flúor. Então, você mostrava um caso que a paciente era resistente à utilização do flúor e como você lidava com aquilo. Isso no Brasil, eu tinha na época mais ou menos uns 15 anos de experiência docente no Brasil. Isso para mim no Brasil ia ser assim, não precisava nem olhar o material, ia lá falar com o pessoal do primeiro ano, fazia maior charme, e o pessoal ia achar ótimo, ia sair encantado, né? Aqui eu estudei durante 3 semanas o material, revi a língua, revi a pronúncia, não sei o que e tal. Fui dar aula, foi um desastre, foi horrível. Foi assim, falei, nossa, isso aqui... Terminou a aula, né? Porque você iniciava, aí eles começavam a falar, falava todo mundo ao mesmo tempo, não entendia nada. Aí, quando terminou, eu fechei a porta, falei, o que eu fiz, né? Por que eu vim pra cá, né? Voltei desanimado pro meu escritório, fui falar com a professora que era responsável pela disciplina. Falei, Tereza, foi um desastre. Ela falou, Léo, foi um desastre esse, o próximo vai ser melhor, o terceiro vai ser ainda melhor, e o quarto você nem vai lembrar que foi ruim. Vai correr tudo bem, tenho certeza que vai dar certo e tal. Ela também, nascida e criada no interior de Illinois, tal, americana, mas é uma pessoa muito inteligente, muito culta, muito humana, né? muito simpática. E ela falou, olha, Léo, e foi assim mesmo. Essa turma aqui foi um desastre. Quando eles estavam no 4º ano, eu fui professor homenageado da turma. Uau! Então funciona. Agora, é um problema, sim. É um problema. Na Universidade de Iowa, a Universidade de Iowa é uma universidade fantástica, tem um suporte maravilhoso, é uma escola... tem uma expressão aqui no Midwest que é Iowa Nice, né? Quando você quer dizer que alguma coisa é muito nice, muito simpática, uma pessoa é muito bacana, você fala que aquela pessoa é Iowa Nice, porque eles são mesmo muito nice. Isso permeia a sociedade toda lá, né? Embora seja hoje um estado vermelho, né?
tem essa coisa do você ajuda o seu vizinho, mas fica quieto, não fala, não faz fuss sobre isso, né? Aí eles fazem bem isso mesmo. Então, em Iowa, eles tinham um programa que chamava comunicação em inglês para profissionais, né? O curso de inglês mantinha esse curso que era para os professores internacionais, tá? Da área de saúde. E eu fiz esse curso durante uns 4, 5 meses, ajudou bastante também, porque era bem focado na conversação, era bem focado na pronúncia, em como você aprimorar a comunicação, não era focado no inglês, era focado na comunicação, como comunicar, tal. Então eles pediram para dar aula, tudo. Quando eu fui dar aula, foi muito interessante, porque quando eu fui dar aula para esse grupo, né, de professores, eu dei aula sobre a história do Brasil, eu dei aula sobre a história do Brasil, né, com toda a timeline da história, colonização, os períodos econômicos, tal. Não, as pessoas adorou por causa do tema e porque é professor mesmo, né? Então, assim, pode ser em qualquer língua. Dar aula é dar aula. Você tem que montar, preparar, montar, fazer, formar uma coisa que a pessoa entenda, que o leigo, né, consiga trazer daquele nível de conhecimento para um nível superior, tal, com objetivo, com técnica. Então, apesar do inglês não ser, a pessoa adorou. Falou, você não precisa dar nessa aula. Eu falei, preciso, porque eu quero aprimorar, porque o inglês tem isso, tem então. E aí foi melhorando mesmo com o tempo. E uma coisa muito interessante, assim, você tocava o telefone em casa, ninguém queria atender. Né? Todo mundo fingia que não era com ele, que não estava tocando em casa, né? Que era no vizinho. Então, e aí, pegava o telefone, era um pânico, né? Falar no telefone, resolver coisas no telefone, horrível, porque não tem a complementação não verbal, fica muito mais difícil, né? Isso só passou depois de uns 5 anos, né? Não adianta, não tem conversa, isso tem tempo, né? Meu filho mais velho, Daniel, quando a gente foi, ele estava com 11, né? E então ele chegou e foi para o quinto, sexto ano, sei lá. E ele foi lá. Aí eu tenho um programa muito forte de inglês como segunda língua, tal. As escolas são magníficas, tudo. Mas eu via que ele não deslanchava, né? E eu ficando sacaneado, 11 anos, né? Vai pegar rápido. Eu fui falar com a professora na primeira reunião de quadrimestre, fui falar com a professora. A professora veio falar comigo e falou: Você é o pai do Daniel? Eu falei: Sou. Ela falou, Miss Hamel, ela depois deu aula para o meu filho mais novo, com amiga da família, uma pessoa muito legal. Ela veio e falou, seu filho é ótimo, Daniel, está aprendendo rápido. Eu falei, não é possível que a gente está falando da mesma criança, ele está tão devagar para aprender. Ela falou, não, ele está indo bem demais. Tal. Aí ela falou, o que você esperava? Eu falei, que esperava que em 6 meses ele estivesse falando bem. Ela falou, não, Léo, isso leva 6 anos para a criança ser proficiente. Na média, tem criança que vai levar mais, tem criança que vai levar menos, mas 6 anos é um prazo normal. Imagina, 6 meses, mal consegue se comunicar com os colegas em classe. Imagina proficiente, que para eles proficiente é quando entende o conteúdo da mesma maneira que o nativo. Eles consideram na educação como segunda língua proficiente, quando entende conteúdo da mesma maneira que o nativo. Né? Então, essa foi a experiência com o inglês. Né? E assim, quanto mais exposto à língua, e quanto mais exposto à língua num nível alto, mais rápido você aprende. Né? Então, por exemplo, para mim, dando aula numa universidade, né, odontologia, que aqui é nível de doutorado, né? Você faz 4 anos de college primeiro, depois 4 de odonto, né? E for fazer qualquer residência, são pelo menos mais 2, né? Então, eu dava aula para graduação, para pós, para todos os níveis. Você trabalha num nível de inglês, num nível cultural muito mais alto, né? Do que se você estiver trabalhando como caixa do supermercado. Né, ou atendendo a população num consultório particular. Então, o nível de exigência do inglês é mais alto, o vocabulário é mais extenso, né? Então, seu inglês se desenvolve mais rápido, né? Ao passo que quem não tem a mesma exposição tende a levar mais tempo. É verdade, concordo plenamente. Professor, eu gostaria só de fazer uma pequena pausa já para ir
passando para ti algumas mensagens do pessoal que está aqui assistindo a nossa live, tá? Uhum. Quero agradecer a todo mundo que está aqui conosco, primeiro, em pleno domingo, cedinho. Olha, a live está bastante movimentada, estou impressionada, realmente. Eu tenho a honra aqui de anunciar, temos alguns colegas tem um colega que ele é professor nos Estados Unidos também, o doutor Evandro Matos, tá? Eu até quero combinar uma live com ele para a gente conversar. De antemão, já agradeço a indicação do doutor Bruno. Eu vou depois, por favor, pegar o contato dele contigo para a gente se comunicar, tá bom? Nós temos aqui a doutora Glória Pimenta. Professor, ela é da área de pacientes especiais. Quando você falou que estava, né, que é dessa área aí, da associação e tudo, que você preside agora também, eu cheguei a arrepiei aqui, porque a gente vai fazer uma live, olha a coincidência. Hoje à noite eu vou fazer uma live com a doutora Glória Pimenta. Ela é super preparada também na área, ela está indo fazer um curso agora, que bom, eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente vai fazer uma live, mas certamente ela deve entrar em contato contigo logo mais, porque ela mandou aqui já uma pergunta. Ó, professor, por favor, dá as dicas, estou querendo ir fazer pós-doc nos Estados Unidos, ela já tem doutorado. E ela na hora até que a gente falou, né, que você falou sobre a associação de pacientes especiais, que é justamente o que ela é super, mega especialista, ela é muito boa na área, professor, é a minha área, ela escreveu aqui, tá? Porque quando a gente estava conversando não deu, né, eu não ia poder interromper para poder ler, mas olha, a doutora Cris Caran está aqui com a gente também, foi minha professora em Harvard, eu tive recentemente para fazer um curso na área de Hoff, em maio, e ela está aqui conosco, e vários outros colegas, tem colegas que eu não conheço, mas que certamente te conhecem, doutor Jacques Costa, mandou um abraço, Léo, tá? E é isso, colegas da Itália, a doutora Ana está aqui com a gente, e outros mais. Pessoal, muito obrigado por estar aqui conosco, inclusive alunos seus, a Michelle e Roberta. Léo, professor maravilhoso, saudades, tá? Então é isso. Professor, olha, eu gostaria de saber mais sobre o que você falou, que quando você foi aplicar, teve vários sites que você aplicou, né? E assim, você acha que a pessoa deve aplicar no mínimo para quantos lugares? Ou não tem isso? Vai naquele que você acha que o seu perfil se enquadra melhor? Qual é a dica? Já passando a dica aí para a doutora Glória Pimenta. Bom, para a doutora Glória Pimenta, eu queria dizer para ela que em abril, em Dallas, nós vamos ter o congresso do Special Care Dentistry Association, vai ser em Dallas. Eu vou presidir o congresso, é o momento que a gente transfere o bastão, e o presidente atual vai transferir para mim, então no primeiro dia, eu presido o congresso, eu que estou montando a grade científica, e os eventos sociais, enfim, o congresso todo, né? E fica o convite para ela vir em Dallas, não é longe, né? O congresso é muito, muito interessante, vai abrir várias oportunidades para ela, porque todo mundo da parte acadêmica dessa área dos Estados Unidos se reúne lá, né? E nesse ano, como eu estou presidindo e tenho muito contato com a Europa, com a Austrália, com o Japão, né? A gente está também tentando trazer os colegas de lá, como o pessoal do Brasil também. Então, a gente fica o convite, né, para participar. E eu quero também não esquecer de deixar um beijão para a Michelle, né? A Michelle é uma colega muito querida. Obrigado pelo comentário carinhoso. E fica desde já um beijão e um abraço, saudades. A gente trabalhou junto muitos anos, não só como professor e aluno, mas depois como colegas. E eu queria dizer também que, agora respondendo a sua pergunta, que quando a gente está falando das aplicações aqui, são aplicações para posições acadêmicas, né? Então é importante denotar que nos Estados Unidos, existem dois caminhos distintos, né, chamados de tracks. Então, a gente tem o tenure track. O tenure track é o mais acadêmico, relacionado
a pesquisa, e a gente tem o clinical track, que é o track mais clínico, mais voltado ao ensino, especificamente ao ensino clínico. Tá? E algumas escolas muito específicas vão ter um meio termo, que é chamado de Clinical Scholar, que é aquele professor que faz clínica e faz pesquisa, faz bem as duas coisas, e normalmente, como não existe esse clinical track formalmente na estrutura da universidade, os colleges of dentistry colocam esse pessoal no tenure track, tá? Os clinical scholars. Então, o que acontece? Se você tem um perfil muito forte em pesquisa, com financiamento FAPESP, com financiamento CNPq, é um pesquisador com publicações em revistas de peso, e tem um perfil fundamentalmente de pesquisador, e a sua pesquisa é reconhecida internacionalmente, você é revisor de periódico, é membro de corpo editorial, você fez... Esse é o seu caminho. O caminho é tenure track. Né? Então, você vai aplicar para uma posição como assistant, depois você vai fazer o processo de tenure, vai chegar no associate, e aí você vai fazer pesquisa. Né? Num ambiente de pesquisa que é, acredite ou não, ainda mais competitivo do que no Brasil, né? Mas você tem toda a chance de ter sucesso, porque não tem nada que te deixe para trás. Você também tem a chance de ter sucesso nessa carreira, mas esse é o caminho. No entanto, não adianta você só fazer pesquisa, você vai ter que ensinar bem e vai ter que fazer um pouquinho de clínica também. Tá? Então, isso daí não tem como escapar. E, agora, se você for um bom clínico, o caminho que eu recomendo é que você procure fazer uma residência nos Estados Unidos, na sua área de especialidade. É um investimento de 2 anos, onde você vai, né, servir como burro de carga e vai provavelmente não ganhar nada ou gastar um pouquinho, mas depois desses 2 anos você tem uma carreira toda pela frente com muito mais chance de progressão, muito mais mobilidade do que se você não fizer isso. Dá para vir sem a residência? Dá. Mas o seu caminho vai ser muito mais difícil, muito mais cheio de obstáculos. Né? Então, voltando à minha própria experiência, eu não fiz residência aqui, não tenho nenhum treinamento nos Estados Unidos antes de vir para cá, como eu falei. Aliás, tirei o primeiro visto para vir para os Estados Unidos para fazer entrevista em Iowa, nunca vim para nada antes disso, nem tinha interesse, né? E fiz uma carreira boa, apropriada aqui nos Estados Unidos até agora. Cheguei ao topo da carreira no ponto de vista do rank, né? Hoje sou professor, sou chair, sem ter feito a residência. Agora, isso sempre foi uma limitação, né? Poderia ter tido um progresso mais rápido, poderia ter tido um progresso... poderia ganhar mais se eu fosse board certified. Então, agora, eu vim para cá casado, com 2 filhos, dependente do meu salário, né? Fiz no Brasil, durante toda a minha trajetória no Brasil, eu tive sempre o apoio da minha família, dos meus pais, tudo, mas nunca puderam pagar uma especialização. Eu sempre tive que procurar fazer pelo meu próprio caminho, achar os caminhos em que de menor custo, mesmo que fosse mais esforço. Né? Esse era o caminho que eu naturalmente tinha. Aqui não foi diferente. No entanto, se você é jovem, tem a disponibilidade financeira de fazer, tem a disponibilidade de tempo de fazer, faça a residência. Porque, procure uma residência na sua área e faça aquilo, porque aquilo vai ser... vai transformar a sua progressão muito mais
mais fácil no futuro. Muito. Tá? Olha que dica maravilhosa, professor. Agradeço demais, até em nome da doutora Glória Pimenta. Ela já falou: olha, eu sou muito clínica e eu estou disposta a ser burro de carga. Ela já falou aqui. É. Então, ela já Então, vai estar presente no congresso em Dallas. Qual é o mês mesmo? Ela disse que faz questão. é abril de 2023. Se né, você entrar no site www.scda, né, Sapo Casa Dado Amor, scda.org, você vai encontrar toda a informação necessária lá e pode sempre me mandar um e-mail. Meu e-mail é leonardo.marchini, com ch, arroba case, casa, amor, sapo, elefante, case, edu, elefante, dado, universo, né? Edu. E me mandar um e-mail quando quiser. Não prometo responder muito a tempo, porque hoje o volume de trabalho é bastante grande por causa da posição administrativa. Imagino. Uma coisa que você, que a Glória falou, eu tô disposto a ser bom de carga. Isso é muito importante. Mas uma coisa importante, Glória, que você tem que considerar é que você vai ter um período de restrição financeira significativo e você tem que ter, então, um preparo. E aí eu acho que tem que ponderar bem duas coisas, né? Que eu sempre ponderei e não me arrependo. É assim, você pode um investimento que você usar agora, dependendo de como esse dinheiro estiver investido, tá? Ele não vai retornar numericamente igual necessariamente, né? Então tem que ser bastante ponderada essa decisão. E antes de tomá-la, não tomar de impulso, né? E antes de tomá-la, verificar todas as reais possibilidades antes, né? Gastar um tempo em procurar caminhos alternativos, porque sempre existem caminhos alternativos, e você pode encontrar caminhos de menor custo financeiro, né, em que você consiga, principalmente na área de pacientes especiais, porque não é uma especialidade nos Estados Unidos. Então, por exemplo, as áreas que são especialidades, que são aquelas clássicas, endo, pério, cirurgia, patologia, radiologia, ortopediatria, né, exceto próteses, exceto para essas, você aqui não tem outra especialidade nos Estados Unidos. Para as especialidades, normalmente, para você estar no clinical track, eles dão uma preferência absurda para quem é board certified. Para quem fez a residência aqui, fez e fez depois a certificação pelo board. Né? Então, você tem uma chance muito maior. Agora, se você é numa área que não é board certified, que não tem a certificação, então as suas chances são maiores. Foi por isso que na geriatria, como a Universidade de Arte estava procurando específico para geriatria, casou muito bem com a minha formação. Então, sabe, tem isso, né? Tem que ter esse jogo de carga. Por exemplo, atualmente eu estou recrutando para uma posição de protesista no meu departamento. E essa posição que eu estou recrutando, eu deixei claro no meu edital. Minha primeira opção é quem for board certified. A segunda é quem tiver feito a residência por 2 anos numa CODA Accredited School, que são as escolas acreditadas pelo órgão americano de acreditação, e por fim, se essas duas não forem possíveis, então alguém com um certificado final em prótese, quer dizer, alguém que fez mestrado em prótese ou doutorado em prótese, esse tipo de coisa. Né? Então, essa é a lista, e isso reflete, só que eu quis fazer de uma maneira bem clara, né, o que outras listas não colocam dessa maneira tão clara. Né? Mas o meu eu deixei bem claro, nesta ordem. 1, 2, 3. Então, tem gente ótima do mundo inteiro aplicando para a posição, né? Assim, do mundo inteiro. Professores com experiência, tudo. Mas eu vou dar preferência, como eu disse no edital, a ele. Por quê? Porque depois, se eu quiser fazer um programa
de prótese no meu departamento, o diretor desse programa tem que ser board certified. Se eu depois eu quiser fazer fazer um internship no meu departamento, o cara tem que ser board certified. Então, é uma exigência administrativa. Não é que as pessoas são chatas ou egoístas, ou não é isso. É uma questão administrativa. Tá? E, claro, politicamente, lá em cima, num outro nível, significa reserva de mercado, claro. Mas, reserva de mercado. Ponto final. É isso que é. Né? Mas o problema é que joga-se o jogo com as regras do jogo. Né? Então, e as regras são essas, não estabelecidas por mim. Né? São as regras que são. Perfeitamente compreensível, professor. Sobre a residência, eu sei que algumas elas têm bolsas, né? Não é bem bolsa, é assim. Eles te pagam um certo valor dependendo da sua produtividade clínica. Lembra de carga? É isso. Okay. Tá? Então, se você produzir na clínica o suficiente lá em cima para que, uma vez removidos os custos, sobre o suficiente para a universidade tirar a parte dela, eles te dão um valor. Que é sempre, claro, não correspondente ao que seria o pagamento de um professor, ou muito menos alguém trabalhando na clínica particular. Isso é outra coisa também. Por que nos Estados Unidos tem muito estrangeiro dando aula? Porque o dentista americano não quer dar aula, porque ele ganha muito mais lá fora. Então, o salário de professor inicial é por volta de $100 mil por ano. Um dentista recém-formado ganha 150. Um dentista com a formação que é exigida para ser um clinical scholar ganha 200, 250, 300. Tá? Então, não quer dar aula. Entendi. Então, como é que eles conseguem board certified? Porque são estrangeiros, normalmente, que fizeram a certificação, mas não têm visto. Fizeram a certificação com visto de estudante, e agora, para ficar, eles precisam de alguém que banque o processo de green card. Quem banca? Só as universidades. Então, aí fica pela universidade, mas normalmente fica por 2, 3, 4 anos até que consiga o green card e vai trabalhar fora. Entendi. Por isso tem alta rotatividade. Entendi. E a área de residência, e para conseguir uma residência na área de pacientes especiais, é muito difícil? Então, como eu te falei, não tem uma residência em pacientes especiais porque não tem a especialidade. Então, o que acontece é que normalmente você faz uma residência, você faz ou uma AEGD, AEGD, que é Advanced Education in General Dentistry, AEGD, A de amor, E de elefante, G de gato, D de dado, EEGD, Advanced Education in General Dentistry, que normalmente são de 1 a 2 anos e são feitas normalmente em clínicas dentro de hospitais, então você vê os pacientes que estão hospitalizados, tal, vê como fazer sedação sedação, anestesia geral, tal, então aí você acaba vendo muito paciente com... e alguns programas tendem a focar nisso, né, a dar uma formação boa para isso, porque o pediatra aqui não vê criança normal. Criança normal é vista pelo dentista generalista. Ok. Criança birrenta. Criança birrenta não vai para o pediatra aqui. Aqui o pediatra vê os casos muito avançados que precisam ser feitos com anestesia geral ou pacientes especiais. Isso é o que o pediatra aqui faz. Tá? Então, até dos 18 anos. Mas depois dos 18 anos tem um vácuo, porque aí ninguém vê. Quem vê? Ninguém vê. E tem um crescente número, porque eles sobrevivem mais hoje e tal, de adultos com deficiências, né, cognitivas, com autismo, Down, você falar, né, tem um monte. E ninguém vê. Então,
esses programas, eles ajudam. Então, tem a AEGD e tem o GPR, General Practice Residence, GPR. Gato, polvo, rato, né? GPR. E então, esses dois programas, eles acabam dando formação, né? Na Special Credential Association, a gente vai ter uma sessão que foi sugerida e eu imediatamente acatei, achei que a ideia era ótima. Nós vamos ter provavelmente uma manhã inteira dedicada aos diretores desses programas para eles virem e discutirem questões pertinentes ao processo de acreditação. Então, a maioria dos diretores de programas que tem uma ênfase em pacientes especiais vão estar lá no evento em abril. Espetáculo, olha, eu estou super feliz pela colega. Sim, obrigada, professor. Olha, eu já estou super feliz. A doutora Glória Pimenta é a paixão dela. Eu a conheci, eu fiz universidade na Paraíba, né? Universidade Estadual da Paraíba. A Glorinha, ela tem a formação dela também, a graduação foi lá, mas ela, desde sempre, o começo da carreira dela é todo voltado, é muito voltado à academia e clínica ao mesmo tempo. Ela tem muito trabalho publicado, eu já apresentei trabalho em congresso que ela me orientou. Então, assim, eu achei muito coincidência, porque eu não estava esperando, foi uma grande surpresa para mim. Você falar em pacientes especiais aqui hoje, que eu não estava esperando a gente entrar nesse assunto, e eu acho que nada é por acaso. Então, eu só tenho muito a agradecer, que eu acho, assim, que foi uma das lives mais sensacionais que eu já fiz, com toda franqueza. Não só assim pelo detalhamento da sua explicação, muito didático mesmo, claramente, nunca fui sua aluna, mas já percebo que é seu dom, é sua natureza mesmo, é professor assim de coração. E deixa eu logo falar aqui para ti, a Elise Utin, ela tá, professor Léo, quanta saudade, uma pessoa que teve um peso imenso na minha formação, muito obrigada, meu orientador de IC e mestrado. Olha aí que bacana. Professor, você é muito querido, hein? Muito querido, meus parabéns. O Sérgio também está dizendo aqui, grande Léo, satisfação em revê-lo por aqui. O seu primo, Júnior, está aqui também conosco. A doutora Marlene, ela está dando parabéns pelo seu sucesso. Muita gente orgulhosa de ti aqui. Nossa, muito obrigado, professor. É muito bom falar contigo. Foi um prazer e se tiver mais alguma pergunta, tiver mais alguma coisa que você queira abordar, ou que se tiver alguma questão da audiência, eu estou à disposição. Obrigada. Acho que a última perguntinha que eu vou fazer, porque eu fiquei curiosa, para quem quer entrar num desses programas, AEGD ou GPR, existe a possibilidade de ter bolsa por esses programas? Existe a possibilidade de ter bolsa. Existem programas, inclusive, por exemplo, os programas de 2 anos, normalmente, em vários estados, te dão o direito de ter a licença americana. Não são todos os estados, mas em vários estados, se você fizer um AGD ou um GPR, que é Code Accredited, né, que é acreditado pela comissão de acreditação, você pode praticar odontologia com uma licença naquele estado, porque são 2 anos de educação com acreditação. Então, é muito bom. E, normalmente, eles têm um pequeno stipend, né? Então, quer dizer, que eles te dão um pequeno salário, um pequeno valor mensal que você pode usar livremente, né? Então, ajuda bastante. Aqui na Case a gente tem um programa, a gente tem 4 vagas por ano, mas o programa é de 1 ano, né? E a gente tem a intenção de, talvez, no futuro, ter alguma coisa mais voltada para o público internacional, né? Aqui na Case. Mas tem vários programas, AGD e GPR, tem vários pelo país, não necessariamente vinculados à universidade, né? A um college diretamente, normalmente vinculados a hospitais, mas com acreditação. Então, esse é um caminho muito legal. Tem um colega do Brasil que fez isso em Utah, fez 1 ano de AEGD em Utah e
pratica odontologia em Utah com essa educação que ele recebeu aqui, um ano de EDD, que ele bancou com reservas do Brasil, tal, né, um pequeno estipêndio que ele ganhava, mas hoje ele está muito bem em Utah, na parte clínica, né, atende os pacientes numa clínica particular, faz implantes, tal, o que ele fazia no Brasil. Uau! Nossa, professor, eu estou maravilhada, porque tudo muito novidade para mim, tá? Essas informações de ouro, sabe? Eu tenho certeza que isso vai poder ajudar muitos colegas que têm um perfil muito bom. Como eu te falei, pacientes especiais é uma área específica que a gente vai falar muito hoje à noite na live da doutora Glória Pimenta, e assim, porque a paixão dela é realmente a pessoa mais apaixonada por pacientes especiais que eu conheço na vida. E eu fiquei muito feliz em saber que existem essas formas, e certamente ela vai procurar, ela já disse que vai estar lá no congresso, tá? Vai ser legal que aí de repente vai poder te encontrar e vocês, né, se conhecerem pessoalmente. É isso, muito. Tem uma pergunta sua que eu acho que eu não terminei de responder, que me veio à cabeça agora, que é a questão dos sites. Quais são os sites? Né? Então, tem 2 sites que eu sempre usei e até hoje eu mantenho esses sites ativos. Né? Um é o site da IDEA, A de amor, D de dado, E de elefante, A de amor. ADEA. É uma abreviatura para American Dental Education Association, né? Para os professores do Brasil, é a versão americana da ABENO, da Associação Brasileira de Ensino Odontológico. Só que, como tudo americano, é uma coisa gigantesca, muito poderosa, muito bem financiada, muito rica, que congrega os professores de odontologia, as escolas de odontologia dos Estados Unidos, né? E o logo é The Voice of Dental Education, né? A voz do ensino odontológico. Então, eles mantêm um site que chama IDEA, né? ADEA, Dental Ed Jobs. Se você fizer um Google de ADEA, Dental, Ed, Jobs, você vai entrar num site que tem as posições abertas que foram postadas na IDEA. Por exemplo, a posição que eu falei que a gente tem aberta no meu departamento, então está postado lá. A gente posta, porque é o lugar que todo mundo checa. Então, se você for lá, você consegue ver todas as posições abertas que foram postadas lá. Tem mais, né, do que as que estão postadas lá, mas esse é um ótimo começo, né? E tem alguns serviços como Hire, AD, né? Hire, ED, Jobs, Higher Education Jobs, que permitem você fazer uma newsletter. Então, você coloca lá as áreas que você quer ver e tal, e mensalmente eles vão te mandar as posições abertas. E aí você pode checar essas posições, verificar qual a descrição daquela posição, né? Como você pode ter acesso se você tem o perfil para aquela posição, quais são as exigências, quais são as preferências, né? E como aplicar. Então, nesses dois sites, você vai encontrar informação de qualidade, né? Apropriada, sem scam, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa parte de scam, está crescendo muito, né? Então, sempre trabalhar com informação apropriada, nunca, jamais se corresponder com e-mails que não são .edu, né? .edu, então é o nome da universidade, qualquer que seja ela, .edu. Então, se um e-mail e sempre verificar se o e-mail que você está usando é um e-mail válido, né? Quer dizer, não responde
aquilo, porque eles podem estar mascarando um e-mail falso sobre um e-mail verdadeiro. Então, sempre digita isso num e-mail separado, digita, né, o e-mail fulano de tal, @harvard.edu. Mas é isso, olha, foi um prazer enorme, as suas perguntas são muito pertinentes, foi muito bem elaborado, foi um prazer estar aqui, foi muito legal poder ver um monte de gente que são... tem um monte de gente entrando que são colegas que, de uma maneira ou de outra, né, os nossos caminhos se cruzaram. É um enorme prazer poder ajudar. A pena é que realmente eu não prometo responder perguntas depois da live, porque o tempo é muito escasso, né? E a gente, para uma coisa que a Glória talvez não saiba, mas alguns dos presentes sabem, o meu mais novo tem autismo, né? Então ele tem autismo moderado, né? Não é o caso severo, mas não é aqueles casos leves que praticamente não tem repercussão, repercute em todos os aspectos da vida dele de maneira bastante intensa. Então, a gente, assim, além da parte profissional, tem uma vida pessoal bem agitada, bem turbulenta. Então, a gente não prometo responder, mas se alguém tiver alguma questão, se você quiser esclarecer mais algum ponto, eu tenho o maior prazer de falar mais um pouco para o grupo, porque realmente eu não vou poder ajudar muito depois. Mas é claro que se alguém tiver alguma questão mais específica, pertinente, pessoal, e quiser fazer mandar um e-mail, de novo, meu e-mail é leonardo.marchini, M-A-R-C-H-I-N de navio, @case, C-A-S-E, Casa Amor Sapo Elefante, .edu, elefante dado universo, né? Então, nessa sequência. Urubu, acho que fica melhor. Olha, eu não tenho palavras para agradecer. Não só a sua disponibilidade, mas o seu carinho, explicar tão bem em detalhes. Eu estou aqui maravilhada. Ai, meu Deus, por que eu não fui sua aluna ainda? Imagina, é um prazer poder fazer isso, poder ajudar. Eu sei que... Agora, pensem, uma coisa que eu queria deixar claro é assim também. Por favor, pensem 2 vezes antes de sair do país, né? Sair do país não é só flores, né? Eu perdi meu pai quando eu estava aqui, né? Meu pai, além de ser meu pai, a gente tinha uma relação muito especial, que muitas pessoas, né, não só eu, mas muitas outras pessoas julgavam diferente da relação de pai e filho, né? A gente tinha uma relação muito, muito especial mesmo. E eu não estava lá quando ele se foi, não pude chegar para o enterro, né? Então, assim, para a cerimônia de cremação, não foi enterro. Mas a gente... Então, tem umas coisas que assim, não tem preço que a gente paga, né? Tem muitos aspectos positivos, mas tem muitos aspectos negativos. E para cada um, o peso é diferente, é pessoal. Então, se entenda consigo mesmo, né? Tenha claro que você vai pagar um preço e se você está disposto a pagá-lo, né? Você vai viver numa cultura diferente, você nunca vai se sentir totalmente parte daquela cultura, a não ser que você seja muito, muito ingênuo mesmo, né? Você nunca vai se sentir inteiramente parte integrante, você sempre vai ser um estrangeiro, e depois de um certo momento você vai ser um estrangeiro no Brasil também. Então, hoje eu vivo um momento em que aqui eu sou estrangeiro e lá eu sou estrangeiro, né? E no Brasil eu sou estrangeiro. Então, você fica meio apátria, né? Você tem duas cidadanias, mas não tem uma casa clara, né? Claro, muita gente pode dizer a casa é onde o coração está. Então, mas tem hora que o seu coração não está aonde você está. Tem hora que o seu coração está no Brasil. Tem hora que o seu... Então,
muito importante que você saiba que tem um preço a ser pago. Não são só flores. Tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas que não são boas. Então, por favor, faça uma decisão pessoal. Jamais faça a sua decisão baseada na experiência de outro. Faça a sua decisão baseada em você, nas suas características, nos seus sentimentos, em como você se sente com relação a isso, né? Tem várias coisas que é muito difícil para mim, além do aspecto sentimental. O aspecto sentimental é o aspecto sentimental, cada um sabe onde o calo dói. Mas tem um aspecto, vários aspectos racionais que você tem que conciliar também, né? Eu sempre achei que eu ia devolver para o meu país a educação que eu recebi, né? Quem está recebendo os frutos mais doces da minha formação são os Estados Unidos, né? E não é o Brasil. Então, às vezes eu me sinto traindo a pátria por ter feito essa escolha. Então, sabe, tem vários aspectos que você tem que se entender. Você tem que entender os seus próprios sentimentos e ver o custo disso, né? As oportunidades que eu criei para os meus filhos, mesmo para o Gabriel, que é autista, são melhores aqui? Provavelmente. Certamente, não sei, não estão no Brasil, eles não estão lá, né? Então é difícil de dizer, tá? Então eu queria muito que todos fizessem esse exercício de introspecção, né? Esse exercício de pensamento, de autoconhecimento, antes de tomar uma decisão desse calibre, né? Porque senão você vai estar sempre trabalhando com superficialidades. Ah, mas aqui, eu escuto muito isso, né? Ah, mas aqui eu tenho uma casa assim assada, eu tenho um carro assim assado. No fim do dia, quando você põe a cabeça no travesseiro, não é isso que te mantém acordado dormindo, né? Então, tem que pensar bastante nesses aspectos, né? Claro que para você talvez seja. Para mim não é, entendeu? Eu nunca tive isso, nem no Brasil, nem aqui. Tendo o necessário para ninguém passar aperto, tá ótimo, né? Mas, entendeu? Eu acho que é bastante importante que cada um pense. Eu queria, assim, se possível, terminar numa nota positiva, mas não ingênua, né? Faça um exercício interno, converse com a sua família, com as pessoas que importam para você, porque muda vários aspectos importantes da sua vida para sempre. Não tem volta. Nossa, eu tô sem palavras. Eu tô impressionada assim com a fala humanizada que o professor fez aqui hoje, porque esse aspecto realmente é um aspecto que muita gente às vezes bota no último da lista, e eu acho que, concordo contigo, deveria estar no primeiro, deveria ser primeiro da lista, porque é muito importante tudo isso que você falou. Até me emocionei aqui, porque eu sinto isso, eu sinto a mesma coisa aqui. Eu sinto a mesma coisa. Professor, olha, outros colegas, alunos seus aqui agradecendo, parabenizando, o Rafael Pinho, Léo, meu mentor de TCC em 2001. Nossa, é incrível. A quantidade de fãs, de admiradores que o professor tem é absurda. Muita gente aqui. Tenho certeza que essa live depois, como vai ficar gravado, muitos colegas vão ver e também vão deixar mensagens lá para ti, tá bom? A Glória Pimenta, a doutora Glória Pimenta, até lembrou, ela disse aqui, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, e esse é o meu motivo maior, professor. Ela realmente está muito empenhada em ir, e essa live eu tenho certeza que foi ouro puro para ela. Ela tudo que ela estava precisando ouvir, não só sobre toda essa questão que o professor falou agora ao final, mas também todas as dicas passadas aqui, preciosíssimas. Muito, muito obrigada, professor, de coração, viu? Como diz o Valdeci Lima aqui, Léo, queridão. É muito querido mesmo, estou impressionada, tá? Professor, agradeço de coração sua disponibilidade. Pleno domingo de manhã cedinho, tantos afazeres, tanta coisa, o seu tempo tão curto, e ainda assim você tomou um tempinho pra gente aqui, tá bom? Obrigada mais uma vez, e qualquer coisa, vindo por aqui, por favor, me avisa, eu quero ter o prazer de dar um abraço pessoalmente, isso é muito motivo de muito orgulho, eu não sei se você tem noção disso.
a quantidade de orgulho que a gente tem de ti. Não só sou eu agora, mais uma fã sua, mas todos os seus ex-alunos, colegas, tá bom? A gente se espelha em você, no seu, na sua forma brilhante de ser, não só como professor, mas como ser humano, acima de tudo. Obrigada, tá? Obrigada de coração. Obrigado pelo carinho de todos e o que a gente puder fazer para ajudar, tá às ordens. Se você puder me passar o link depois, que eu queria postar nas redes, que assim as pessoas podem ter acesso mais tarde. Com certeza. Bom? Um beijão a todos. Beijo, do coração, tá bom? Se cuidem. Obrigada. Vai ficar salvo aqui e vou passar para o YouTube. Depois passo o link para ti, tá bom? A gente se fala. Muito obrigado. Um beijão para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, professor.